Eunice Tomé é jornalista, poeta e escritora. É autora de 10 livros de prosa e poesia. É membro da União Brasileira de Escritores. E em Santos, sua cidade natal, criou o projeto Sábado Poético, que publica toda semana nas redes sociais o texto de um autor diferente. Eunice Tomé é a entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Eunice, fala pra gente sobre a sua trajetória antes de chegar a ser autora de 11 obras já. Olá, Priscila, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês na TV da Alesp. Então, eu optei nos meus estudos acadêmicos pelo jornalismo, porque sempre gostei muito de escrever e a área de comunicação sempre me chamou muita atenção. Trabalhei no começo no jornal impresso, ainda fazendo estágio na época da faculdade, e depois acabei entrando no serviço público e trabalhei como assessora de comunicação da prefeitura de Cubatão. Mas nesses entremeios todos de trabalho numa área pública, eu sempre escrevia alguma coisa, participava de alguns concursos literários, ganhava alguns prêmios, mas sempre não como uma tarefa primordial e principal para mim. Quando eu tive a oportunidade de me aposentar no serviço público, eu fui fazer meu mestrado na USP, na área de comunicação, e comecei a fazer também alguns cursos de literatura em São Paulo, na Casa do Saber, na Casa das Rosas, e comecei a me dedicar mais essa atividade literária, entrando em grupos de estudos, em grupos de escritores, em coletivos, em acadêmicos, e aí a coisa desenrolou e eu já estou há 20 anos nessa trajetória. Até o envolvimento com esses grupos ajudou nesse processo? Porque é diferente escrever para o jornalismo, muitas vezes é quem, quando, onde, porque é só informação. Para um livro, não. Para um livro é preciso mais informação, mais detalhes. Sim, completamente diferente, né. A gente sabe que no jornalismo você pode até fazer uma prosa poética, escrever algumas matérias especiais, não o noticiário em si, mas aquelas matérias densas, grandes, como tinha no passado, aqueles cadernos literários de arte de final de semana. Mas, para você hoje escrever, a poesia, a crônica, o conto, é completamente diferente. Você não pode se atentar para o atual, você tem que pensar na ficção, no sonho, na inspiração. Eu sempre digo que o poeta é aquela pessoa que vê o que ninguém vê, tem uma outra dimensão das coisas. Então é completamente diferente, você não tem aquela preocupação do factual, do aqui e agora, entendeu? Então você sonha, você escreve e se inspira. Claro, você se inspira em algumas coisas. Uma das inspirações que eu tenho muito é pelo mar, pelo oceano, nascida aqui na cidade de Santos, né. Uma outra é pela mulher caiçara, e também pelos amores que eu tive, que ainda tenho. Então isso tudo são inspirações que levam a gente, que nos convidam a escrever, né, com toda essa paixão, que a escrita é uma paixão. Hum. Embora você tenha que dominar a língua, a língua portuguesa, mas você tem que ter muita coisa que venha de dentro, de paixão, você conciliar todas essas coisas. Agora, como foi escrever o primeiro livro? Colocar ali no papel o que estava dentro do coração, da mente e também lidar com a opinião das pessoas, porque se escreve para que o outro leia. Eu digo sempre que escrever é um ato de coragem. Esse meu primeiro livro que eu escrevi, eu estava em Portugal, sentada numa mesa em Lisboa, exatamente em Belém. Eu estava sozinha, eu tinha um filho que morava lá na época, e eu estava sozinha tomando um café num barzinho em Belém, de Lisboa. Quando eu escutei uma música do Tom Jobim tocando em Portugal, eu fiquei tão emocionada com aquilo, né. Gostoso da gente ouvir uma música nossa brasileira
tocada num outro país, embora com a mesma língua. E então me veio a ideia de ali sentada que eu deveria começar a escrever contos de viagens. E eu viajei bastante, ainda quero viajar mais ainda, mas Uhum. já tenho um pouquinho de viagem no meu currículo. E a partir dali eu comecei a pôr no papel os lugares que eu fui, em que eu encontrava assim alguma coisa muito pitoresca daquela cidade, daquele país, e fazia um conto a respeito. Então começou ali. Uhum. Saiu então o livro Pequenos Contos de Viagem. Isso foi em 2003 Hum. que eu lancei esse primeiro livro. Até lancei aqui, na Pinacoteca Benedito Calixto. E eu acho que é um ato de coragem, você se expor a apresentar para o público, para o outro, aquilo que vai na tua alma, aquilo que vai no teu conhecimento. Mas eu acho que a gente tem que emergir, tem que tentar, né? Se você resolve abraçar a carreira de escritora, você tem que colocar público, né? Então foi assim que começou a minha primeira obra literária. Uhum. E daí a primeira, quanto tempo demorou para chegar a segunda? E qual o tema? A segunda demorou 2 anos. Uhum. Aí eu quis ampliar, não seriam só contos, né. Eu fiz um livro, Abrindo a Caixa Preta, é o Uhum. título do livro, é este aqui, Aham. onde eu escrevi também contos, crônicas, artigos jornalísticos também, Certo. poesias e haikais, que depois se tiver oportunidade eu falo um pouquinho do que é o haikai. Uhum. Então eu falei um pouquinho de cada coisa e sem um tema específico. Foram vários temas que eu fui colhendo aqui e ali e saiu o livro. Uhum. Por que caixa preta? Caixa preta porque eu tirei coisa que estava no baú e Hum. me expus um pouquinho a respeito de quem eu sou. Hum. Porque Fernando Pessoa que dizia, né, todo poeta é um fingidor, né? Porque a gente parece que está escrevendo sem ser você mesma, mas muitas vezes você está se colocando naquela poesia, naquele conto, é sempre um pouquinho do escritor que vai naquele trabalho literário. Às vezes você pode até botar uma ficção, mas sempre você se baseia em algo daquilo que você pensa, daquilo que você viveu. Então, é por isso que eu falei a caixa preta. O que você destaca desse livro relacionado à sua história? Bom, primeiro meus amores, né, depois minhas emoções, tem contos que eu revelo a minha relação com os filhos também, com a família, enfim, toda a vida de uma pessoa que a gente possa ir tirando alguma coisa. As crônicas, por exemplo, é aquela coisa que você vê uma árvore que eu estou olhando aqui na minha frente, e dali você faz um enredo de alguma coisa dessa árvore com outras coisas e sai um texto. Então, às vezes, nem tem muita coisa minha. Algumas coisas sim, como eu falei da minha caixa preta, mas outras não, foram surgindo das inspirações que foram vindo. Como você também perguntou, né, falando na no nosso bate-papo anterior, quanto tempo demora para a gente escrever uma obra, escrever um texto? Lógico, meus não tem nenhum romance, eu não cheguei ainda a escrever romance, que romance demanda um tempo muito maior de aprofundamento, de pesquisa, de texto, né? Você tem que ter vários personagens que você cruza com começo, meio e fim, mas o conto, que é um romance pequeno, e uma crônica, que é aquele do factual que você vê e escreve, então não demanda muito tempo. Uhum. O meu processo de escrita não é muito demorado. Eu, quando decido escrever alguma coisa, eu sento, paro, faço, deixo lá, depois eu venho, dou uma revisada, Uhum. volto a olhar, mas não é muito demorado o meu processo de escrita. E como ele acontece? Vem a inspiração, pega o caderninho, anota, ou já no celular direto? O caderninho é uma coisa que todo escritor sempre usou, né, porque a gente
pega uma coisinha, vê uma coisa interessante, guarda ali, acho que isso aqui dá para escrever alguma coisa posteriormente. Às vezes não sai nada, mas muitas vezes dá uma ilustração daquilo que você vai escrever, né. Hoje que a gente tem o celular, então realmente eu ponho também no meu celular alguma coisa, algum lembrete daquilo que eu não posso esquecer. E uma coisa interessante que acontece comigo, às vezes eu estou na cama, antes de dormir, eu tenho algum insight. Aí eu levanto da cama e vou, coloco aquilo, nem que seja numa abertura de alguma coisa que depois eu vou desenvolver melhor, mas eu já ponho aquilo para não deixar, esquecido. E outras coisas o contrário também, quando eu acordo de manhã, eu acordo às vezes com alguma inspiração, com alguma coisa que ali sai algum trabalho, então e outras vezes não, nem de manhã, nem à noite, mas eu quero escrever alguma coisa, por exemplo, na pandemia, eu digo que a pandemia para mim foi um momento muito rico, muito rico. Eu não posso reclamar da pandemia, apesar de todas as tristezas, de mortes, de as pessoas do isolamento e tudo mais, mas eu aproveitei esse período da pandemia para estudar, para escrever, e eu criei um projeto, Poetas em Casa com os Pratas da Casa. Hum. Eu divulguei 80 poetas aqui da região da Baixada Santista. Como que eu fiz isso? Eu falei: "A gente tem que se comunicar de alguma maneira, não é possível ficarmos todo esse tempo incomunicáveis, né". Então eu comecei a fazer contato com várias pessoas, poetas, homens, mulheres, dos grupos que eu já conhecia, e às vezes um puxava o outro, fazer contato, pedir que eles me mandassem alguma coisa da sua biografia e mais uma poesia que gostasse muito, que eu estava iniciando um projeto de divulgar e da gente trocar essas poesias entre todos, né. Então, eu me postava, me arrumava, lia uma abertura daquele poeta e, a seguir, lia a poesia que ele tinha me solicitado, me selecionado, e divulguei nas mídias todas, no Facebook, no WhatsApp e tal. E isso, durante um período de menos de um ano, eu divulguei 80 poetas. E isso eu, eh, passei para todos os demais. Então houve uma comunicação poética, né, que isso me deu, assim, uma satisfação muito grande de poder fazer, não ler as minhas poesias, mas compartilhar as poesias de outros. Então isso foi muito interessante, e depois eu também entrei num outro grupo também na pandemia, voltando ainda da pandemia, onde até a Vanessa Raton também fazia parte, que, todos os dias era lançado um tema e todos os membros do grupo, que eram mais de 120, tinham que escrever uma poesia ou uma prosa poética contando com aquele tema. Então isso também fortificou Sim. o trabalho dos poetas, nós não ficamos totalmente parados, e alertou para a criatividade. Você na hora, você tem que escrever alguma coisa, não dá para ficar esperando um tema específico, você tem que trabalhar em cima daquilo. Então, isso também é um processo criativo que é muito interessante para a gente trabalhar. E esse processo, né, esse momento aí da pandemia, acabou, continuou só que de uma maneira diferente, né, porque alguns livros, eles acabaram também somando esses autores, e e fora os saraus, né, que então se junta ali os poetas para declamar. É isso mesmo. Foi um crescimento muito grande que, quando terminou a pandemia, parece que a gente estava com aquela tudo represado, mas nós tínhamos conteúdo para lançar, para jogar para o público maior, mais ampliado, né. E os saraus, nós desenvolvemos aqui mesmo também na Pinacoteca, mesmo no começo da pandemia, nós fizemos saraus online, Hum. saraus literomusicais, onde a gente unia poesias com músicas.
em torno de 50 minutos a 1 hora. Fizemos inicialmente online e depois, quando acabou a pandemia, retomamos e não fazíamos somente aqui na Pinacoteca, fizemos na Aliança Francesa de Santos, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, agora na Casa das Culturas de Santos, que é um outro espaço muito interessante, que foi inaugurado este ano aqui em Santos. Então a coisa teve um crescimento muito grande. E o quê? Divulgando também poetas. Por exemplo, nós fizemos trabalhos com a Cecília Meirelles, de Saraus, fizemos trabalhos com a Pagu, a Patrícia Galvão. Na época, em 2022, quando estava se completando os 100 anos do modernismo, do movimento modernista no Brasil, que foi em 1922, nesse ano de 2022 foi o centenário. Só do centenário, nós fizemos 3 saraus de grupos que pertenceram ao movimento modernista. A da primeira fase, da fase intermediária, e depois o da Pagu, que foi o último, que é uma escritora, foi uma escritora santista, não só escritora, mas ativista política, ativista cultural, de grande renome nacional, mas que ela não chegou a participar do início do modernismo, mas acabou sendo a musa do modernismo brasileiro. Então nós fizemos um sarau muito interessante sobre ela. Depois fizemos de Rita Lee, quando ela morreu, fizemos do movimento do tropicalismo, fizemos também do Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, e agora, já aproveitando, divulgando um próximo trabalho que nós vamos fazer, vai ser sobre Chico Buarque, agora dia 14 de setembro. Então foram assim inúmeros trabalhos, sempre mesclando poesias com músicas, músicas da época ou músicas do próprio autor, se caso esse autor fosse também músico, como o caso do Vinícius, como o caso do Chico Buarque e dos tropicalistas também. Então é isso. A gente pode falar que Santos tem aí um celeiro de poetas, né, porque pôde reunir tanta gente. Olha, muito. Santos sempre foi um celeiro de artistas. Artistas, tanto do teatro, da música, como da pintura. A região aqui sempre foi muito rica em artistas. E muitos poetas. Começa aqui Vicente de Carvalho, que é o poeta do mar, Martins Fontes, Rui Ribeiro Couto, Narciso de Andrade. São esses 4 nomes eu admiro demais e eu cito sempre eles, citei nesse meu último livro, O Oceano em Mim, eu cito na minha abertura, na minha apresentação do livro, eu cito esses 4 poetas, que eles deram muita influência a todos os outros escritores aqui da região da Baixada Santista, principalmente Santos. Vamos falar então desse livro mais recente, Oceano em Mim. O que que ele diz? Então, olha, eu faço aqui uma frasezinha de entrada. É a voz da terra ansiando pelo mar. Esse é Fernando Pessoa que fala essa frase. Eu, como santista, sempre achei que o mar, ele exerce uma influência muito grande nas pessoas. Tanto porque ele é inspirador poeticamente, como ele é um veículo econômico. Ele recebe aqui, através do nosso porto, tantos imigrantes que deixaram a região mais rica nessa composição de outras raças, de outros credos. E o que o mar proporciona, a praia em si, além do lazer, o mar com a sua fonte de riquezas que nos dá da alimentação. Então, eu tinha muito tempo já percebido que em algumas poesias minhas eu tinha sempre uma influência dessa minha característica de mar, de mulher caiçara. Então eu resolvi reunir num livro só, O Oceano em Mim, como que dizendo que ele estava dentro de mim, 67 poemas sobre o mar, abordando o mar de várias formas, começando desde os exploradores portugueses que aqui vieram e chegaram para descobrir o Brasil, até toda a área ambiental,
cobrando de todo mundo os cuidados que se deve ter com o oceano, que o oceano é o maior respirador que tem de riqueza, do ar, da riqueza do ar, e a gente está destruindo o mar com lixo, com poluição, com descarregar esgoto no mar. Então eu faço, é um brado que eu uso também nesse livro, para deixar as pessoas conscientes para esse problema do mar. E muito de amor, de inspiração também, né? Então, esse é o livro, e eu lancei agora em fevereiro deste ano, durante um projeto, o Festival Oceano. Eu achei que Que é um coincidiu festival muito aqui bem da com o Festival cidade. Oceano, pelo 2º ano seguido. E quem desenvolve esse festival é um instituto, Lixo Zero Baixada Santista, cujo presidente é meu filho, o André Tomé. Então, como eles estavam realizando a 2ª edição do Festival Oceano, com apoio do Porto de Santos, aliás, é um projeto que tem todo o apoio financeiro do Porto, então eu resolvi fazer com que o livro ficasse pronto para lançar durante esse festival. E foi feito o lançamento lá na área portuária, não na área portuária onde tem as embarcações, os navios, a parte de transporte, nada disso, mas na parte administrativa do porto, que nunca foi aberta antes para o público em geral, e nós fizemos um grande festival com música, com poesia, e eu entrei com o lançamento do meu livro. Lê um trechinho para a gente. Um Pra gente até trechinho. entender o que significa esse mar aí, esse oceano que está dentro da Eunice. Vamos lá ver. Olha. Pontilho minhas raízes de nativa e cruzo com os valores e ícones da cidade. Em uma introspecção mais apurada, lá surgem as imagens, aquelas que nos acompanham no dia a dia e que nem sempre tomamos atenção porque passam como rotineiras. Como ser da terra sem se apaixonar por ela? Mas é no mar que a beija, em todo presente, e que nos dá bom dia, que vai e vem, que leva e traz lembranças, desde os primeiros sopros de vida, que se encontra a paixão. O mar é como oxigênio para a sobrevivência. Ele é motivo de nossas andanças pela praia, da descontração típica de nossa personalidade, dos esportes ensaiados nas manhãs e no final da tarde, dos navios que apitam a todo instante e que passam transportando não sei o que, nem para onde, mas que alavancam a economia. Que lindo. Então é todo esse universo Nossa, tantos do mar. detalhes, né, Nossa, dentro tem muitos detalhes. de um poema, né. Inclusive os seus livros, eles ganharam uma outra característica, que é até uma característica que não é aqui do Brasil. Qual seja? A japonesa. Ah, Você sim. vai colocando também um tipo de linguagem usada pelos poetas japoneses. Os haikais, né, que você está falando. Isso. Os haikais. Então, nesse aqui, O Oceano em Mim, eu não faço haikais. Eu faço poesias e pequenos poemas. Mas, por exemplo, no meu livro anterior, o Abrindo a Caixa Preta, eu abro um espaço somente para os haikais. Haikai é o seguinte, para quem não conhece, quando chegaram aqui os primeiros imigrantes japoneses no navio Kasatamaru, isso foi há séculos atrás, em 1800, então eles trouxeram na bagagem toda a cultura japonesa, inclusive a poesia, que eles chamam de haikai. E o brasileiro se incorporou muito através de grupos de japoneses e depois os descendentes de japoneses, os netos de japoneses, e foram criando o que eles chamam de grupos de haikaístas. Em São Paulo tivemos muita adesão desses estudos, inclusive um dos grandes haikaístas brasileiros é o Paulo Leminski,
e a mulher dele, a Alice Ruiz. Paulo Leminski já morreu, mas a Alice ainda está viva. Eles fizeram grandes coisas nessa área, com esse trabalho. E tem, em São Paulo, existem 3 grêmios de Haikai. E eu participo de 2 deles, e aqui de Santos nós temos também um grupo, o Haikai do Atami, tá? Então são assim, eles trabalham com a natureza em si, bem típico do estilo do japonês. Uhum. São poeminhas de 3 linhas, a primeira linha com 5 sílabas, a segunda linha com 7 sílabas e a terceira de novo com 5 sílabas. Por que eles Você seguem isso? é a técnica, é uma técnica, né? Aham. E sempre você, quem está escrevendo, está visando a natureza. Tanto que tem o Kigo é assim, é o tema daquele poema. Tem o Kigo de inverno, os Kigos de verão, os Kigos de outono e os Kigos da primavera. Uhum. E a gente tem que seguir, parece muito fácil. Dizer assim, não, escrever 3 linhas, 5, 7, 5 é fácil, mas não é. Você tem essas regras a serem seguidas, tá? Uhum. Por exemplo, nós estamos no inverno, né? Então, você, para escrever, você tem que seguir aqueles quigos pertencentes à estação do inverno. E você nunca se coloca, você é aquela pessoa que está olhando a natureza e você descreve uma coisa simples, uma coisa do cotidiano, e dizendo de que a vida é uma coisa passageira. Passageira acontece naquele instante, sabe? É uma coisa delicada, bem típico do japonês mesmo. E eu acabei me agrupando a várias pessoas desse tipo de poesia e temos muito a aprender. Tem muita teoria e os grandes filósofos do Japão, que foram os criadores dessa poesia, eles estão sempre presentes nos nossos trabalhos, nas nossas leituras, né? E também tiveram as traduções dos poemas deles, porque nós não somos japoneses e nem conheço a língua japonesa, mas foram traduzidos para o português, mas com toda essa regra que tem que ser seguida. O Santos, a gente pode falar que é a cidade que adotou essa prática, gostou mais dessa prática, e pode ser até por conta de toda a natureza que a gente tem aqui? Olha, não vou dizer que Santos é a primeira cidade ou a cidade mais desenvolvida na prática do Haikai. Uhum. E que São Paulo é muito mais. E temos outros estados também. Agora, Santos tem criado muitos grupos, muitos estudos nessa área, e posso dizer que está, assim, colocado entre as 3 cidades que mais estudam esses versos japoneses. Se você me der licença, Fica à vontade. eu vou ler um haikai aqui, ler 1 ou 2 para você ter ideia. Uhum. A água espirra, alegra os transeuntes, chafariz na praça. Parece que não tem muita conexão uma coisa com a outra, mas é aquilo que você está vendo. Você está vendo aquela água espirrando de um chafariz, né? E que alegra os transeuntes. Então, a primeira linha, a água espirra, tem 5 sílabas, alegra os transeuntes, 7, chafariz na praça. Uma outra. Bacana. Aí é sobre a chuva criadeira, o Kigo. Na terra do campo, a natureza espera. Chuva criadeira. Nossa, muito, muito bacana, muito profundo, né? E, É um texto enriquecido. e sobre pássaros. É. Partida de pássaros. Sobram espaços na mata. O ar sem gorjeios. E aqui nós estamos ouvindo os pássaros a cantar, aqui nesse nosso espaço tão lindo com a natureza, né? Então, o Haikai é isso, é apaixonante, é apaixonante. Esse estilo, ele tem então essas regras bem definidas. Quando a gente vai para a questão da poesia, da prosa, eu lembro que antes, quando se falava da poesia, tinha toda a regra. Isso continua?
ou não? Agora está um pouco mais livre? Tá, os versos livres começaram principalmente no Brasil com o movimento de arte moderna, né, o modernismo. Eles acabaram com as rimas encadeadas e tudo, então o pessoal ficou com versos livres. Mas até hoje nós encontramos poetas que escrevem com rima. Eu, por exemplo, eu escrevo tanto com rima como sem rima. Aham. Mas, tá liberado, não é dizer que uma poesia que não tem uma rima tem um menor valor do que uma outra que tenha, né. Uhum. Então tá bem aberto, bem livre. Agora tem os trovadores, as trovas, que também são, poetas muito mais rígidos, que têm que seguir uma sequência de 4, 4, depois 3, 3 versos, né. Que verso cada linha de um poema é um verso, né, muita gente não sabe disso, Uhum. né. Então os trovadores, eles trabalham com 4 linhas de verso, mais 4 linhas de verso, depois 2 de 3. Então aí Uhum. tem que seguir uma norma, porque são trovas, né. Certo. Mas as poesias, o poema de um modo geral, não, ele é livre. E você pode trabalhar com separação de 4, 4, 4, você pode montar um poema, todo ele, discursivo, de 30 linhas, sem fazer espaços de nenhuma linha. Uhum. Então a coisa é muito livre, não tem uma regra. A gente falou agora da questão do Japão, a influência então do Japão aqui no Brasil, em especial em Santos, que traz essa linguagem diferenciada para a escrita. Mas as suas viagens também inspiraram muitos livros, principalmente as feitas a Portugal. Conta um pouco para a gente dessa inspiração. Viajantes somos nós, né. Adoro viajar, e viajar é preciso, né, como já disseram. Mas, cada viagem você colhe informações, você colhe conhecimentos, e o escritor ele tem isso na alma dele, ele quer transmitir aquilo que você está vivenciando, que talvez o outro não tenha oportunidade de ver, de conhecer. Então você é um arcabouço muito grande de informação que você vai mesclando para trabalhar para um próximo livro ou para um próximo trabalho, né. A minha última viagem agora foi em abril e maio. Hum. Eu fiz uma viagem à França e a Portugal. Eu já tinha feito aquela outra de Portugal o ano passado, Uhum. quando eu fui receber uma antologia que eu participo, mas essa última agora, eu fui junto com um grupo para fazer prospecção na obra de José Bonifácio de Andrade Silva, Hum. que foi o nosso proclamador da independência, trabalhou junto com Dom Pedro I, né. Então, ele esteve um tempo na França, na cidade de Bordeaux, e depois em Portugal, em Coimbra. E nós fomos fazer prospecção na obra dele, no que ele deixou lá nesse momento, né, esse patriarca da independência tão importante e santista, Hum. santista, e muita gente desconhece o trabalho que ele desenvolveu. Ele foi um homem à frente do seu tempo, né. Ele além do trabalho dele ligado à política, na época do imperialismo, do Império Brasileiro, ele também foi poeta. Ele escreveu com pseudônimo de Américo Elísio, ele foi mineralogista, ele foi um ambientalista. Imagina para a época, em 1880, quanta coisa esse homem já trouxe, né, no conhecimento dele. Falava 5 línguas. Hum. Então, eu fui junto com o pessoal do movimento, do José Bonifácio, fazer esse trabalho de prospecção. Estivemos em Coimbra, na universidade, foi um trabalho muito interessante. E tivemos em Bordeaux também, né, descobrimos a casa onde ele morou, Uhum. fizemos a foto de uma placa que tem lá, da casa dele, toda essa viagem foi me dando oportunidade de escrever. Em Bordeaux eu escrevi uma crônica, que eu coloquei no próprio dia seguinte que eu estive lá, sobre a cidade em si, o que aquela cidade representava, os monumentos históricos, a história que ela tinha, a influência
que desenvolveu, falando sobre a Revolução Francesa também, liberdade, fraternidade, igualdade. E depois em Portugal também escrevi várias coisas a respeito do que eu estava vendo em Portugal, tanto em Coimbra como em Lisboa. Uhum. E em Paris, tivemos também em Paris, eu destaquei os grandes filósofos franceses que nos deixaram obras imensas, né? E que Paris era o berço do iluminismo, né? Tanta coisa que transformaram a literatura, a filosofia, a pintura em si, né? Então, todos esses lugares me inspiram demais para escrever. Uhum. Então, não transformei essas últimas escritas num livro, mas transformei tudo em crônicas, em contos que eu deixei no meu Facebook, tá? Então, tem muita coisa ali que eu trouxe nessas viagens como inspiração. Uhum. Para se fazer um livro, tem a questão da inspiração, pensar algo, já colocar no papel ou, né, digitar, mas existem outros livros que, você acaba fazendo pesquisas, é preciso entender um pouco mais, sobre determinado assunto ou pessoa ou aquela produção que você está envolvida? Claro, sim, dependendo do que seja, né? Por exemplo, se eu fosse querer escrever alguma coisa sobre o José Bonifácio, já tiveram vários autores que escreveram sobre ele. Mas se eu quisesse escrever, através esse trabalho que foi feito fora, e mais o que tanto que tem aqui de material nas bibliotecas e livros, eu teria que estudar muito. Que Uhum, quando você trabalha com um fato, ou uma pessoa, ou um fato histórico, você uhum, não pode errar. Você não uhum. pode criar, imaginar coisa. Você tem que ter o pé no chão e escrever aquilo que de fato é. Senão você perde credibilidade, você está fazendo uma fake news, né? Sim. Agora, quando você está escrevendo sobre algo que é da tua inspiração, aí você já não precisa dessa demanda toda de estudos, de pesquisas. E então depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer, né? Uhum. Agora, você perguntou uma coisa que me trouxe outra, mas agora me fugiu, né? Ah, agora lembrei. Hum. Então, eu estou querendo escrever agora, eu vou dar Um um spoiler. spoiler. Escrever contos sobre grandes personalidades da história. Hum, Pessoas que me inspiraram, que eu admiro muito. Então, eu estou criando alguma coisa minha com relação a eles, hum. mas trazendo muita coisa do que eles são, do que Sim. eles foram nas áreas em que eles atuaram, mas me colocando com ele. Um deles eu já vou dizer, porque eu mandei um trabalho agora para um concurso, sobre o Saramago. Uhum. Encontro com Saramago é o conto que eu escrevo. Quando eu estive em Portugal, em setembro do ano passado, eu estive na casa que foi dele, no Museu Casa do José Saramago, e ali eu fiquei encantada com as coisas que eu vi, já tinha lido vários livros sobre ele, dele, escritos dele, e ali surgiu então esse encontro com Saramago, eu escrevendo como se eu tivesse encontrado com ele e fui falando trechos das obras, das várias obras dele, tá? Então, assim como eu estou trabalhando em cima do Saramago, eu estou fazendo em cima de outras personalidades que eu admiro muito. Um deles é o Barack Obama, Uhum. nos Estados Unidos. Outro é o que foi presidente do Uruguai. Outro é da Pagu. Então, pessoas que eu tenho que trabalhar em cima de pesquisa e me colocar de alguma forma criando uma aura, uma história em que eu me envolva com essas personalidades. Uhum. Então é esse o trabalho que depende muito de cada situação. Uhum. E você falou que esse primeiro experimento já foi colocado ali para concorrer a um prêmio. Sim, do José Saramago, sim. Eu Isso. mandei a semana passada esse trabalho para um concurso literário. Agora conta pra gente sobre todos esses concursos que você participa e das premiações que você já recebeu, inclusive.
Concursos vários. Só esse mês de agosto eu escrevi 2 trabalhos meus. Uhum. Um para a Flip, a Flip que acontece todos os anos aqui na cidade de Paraty, né, é a Festa Literária Internacional de Paraty, Hum. e no ano de 2025 a Flip vai fazer aniversário, vai fazer 20 anos. Então eles estão lançando um concurso para comemorar esses 20 anos e para lançar uma antologia, prêmio Off Flip. É o Off Flip, é fora da Flip. Porque a Flip, eu não sei se você já foi, já Não. ouviu falar. Todo ano tem vários autores convidados. Uhum. É um período de 5 dias que acontece as Flips, né? Vários convidados que vão para falar e as várias pessoas vão para assistir e tal. Tem lançamento de livros e é uma grande concentração de artistas na cidade de Paraty, é uma maravilha. Eu já fui 10 vezes. Agora esse Off Flip é um trabalho que a organização resolveu lançar, que já fazem 3 anos. Eu participei de 2023, participei de 2024 e agora inscrevi para 2025, que vai ser o aniversário da Flip, né? Então, e como esse, eu participo de vários outros concursos. Uhum. O que me chega de conhecimento de que vai abrir um concurso, que vai abrir algum edital, tanto de poesia como de crônica ou de conto, eu me inscrevo. Então aí tem que trabalhar bastante, né? Então, só nesse mês foram 2. E ainda tem mais um, que agora até dia 31, depois da manhã, de haikai. Uhum. Eu posso inscrever 5 haikais Aham. e vou participar. E a gente sempre acaba sendo selecionada, né? Selecionado de uma forma ou outra e entrando nessas várias antologias aqui, não é? Que estão presentes. E uma das antologias, esse é o Prêmio Off Flip de 2023, que eu concorri em poesia e em prosa, em crônica, que também está aqui, essa outra antologia. Agora, esse prêmio aqui, que Laços Portugueses, Histórias Lusófonas de Hereditariedade e Amor. É uma editora sem fronteiras que lançou esse concurso para todos os países que falam a língua portuguesa. Por isso que é Laços Portugueses, Histórias Lusófonas. A lusofonia são países que falam língua portuguesa. Então, tem participantes aqui de vários países da África, de Portugal e do Brasil. Tá? E eu inscrevi um trabalho e tinha que ser de origem portuguesa. E eu sou filha de portuguesa, minha mãe era portuguesa e tinha que escrever alguma coisa sobre a história da pessoa de quem eu era herdando, né? De quem eu era filha. Então eu escrevi sobre a minha mãe, tá? E eles lançaram num congresso literário ano passado, em setembro, em Lisboa, e eu fiz questão de ir pessoalmente para receber a minha edição da antologia. Então eu falo da minha mãe, então foi um prazer imenso, foi feito num grande congresso, com várias participações, então a gente amplia conhecimento, você vê o que outras pessoas estão fazendo. Teve uma atividade na livraria Essa de Queiroz, que foi um grande escritor português também. Então abre a cabeça da gente, então a gente tem que sair do nosso sítio, né? Que nem dizem os portugueses, nosso sítio, tem que sair do nosso espaço e ampliar a cabeça para outras áreas, né? Então é isso, então a gente tem que participar, não deve ter medo, porque dizer, eu não vou participar porque não vou ganhar. Não é por aí, a gente tem que inscrever, se não der, paciência. Lógico, eu não vou dizer que todos em que eu inscrevi eu ganhei, fui contemplada em participar do livro, mas a gente tem que entrar e tenho tido sorte de ter bastante participações. Porque isso até ajuda nesse processo, e até no amadurecimento da escrita, a participação tanto dos concursos, mas também os saraus, as atividades, os grupos. Isso amadurece a escrita? Sim, com certeza, porque você não pode ficar fechada só no seu mundo.
Você tem que ouvir o que os outros estão falando, o que os outros estão escrevendo, o que Uhum. os outros estão estudando, né. É a troca de informações que é super importante. Qualquer área do conhecimento, né. Sim. E a da escrita também. E você não é um mundo à parte, né. Você tem que se inspirar nos outros também, né. Uhum. Aliás, quem escreve é aquele que lê. A gente sempre costuma dizer isso, eu faço parte de um grupo de leitura, Hum. Mania de Ler. O grupo de leitura tem 20 anos, Olha. eu que coordeno esse grupo. É. Então todo mês a gente escolhe um autor para ler, Uhum. aquele autor, cada um faz opção por uma obra daquele autor, não precisa ser uma obra, é um autor. Certo. Então ali você está estudando, você está vendo o que estão fazendo, seja best-seller, seja autor que já foi premiado, seja um autor do passado, seja um iniciante que está agora. Então você vai cruzando e com esse teu conhecimento. Então é isso, é super importante. Você Uhum. ampliar, ampliar. E a gente sempre diz, aquele que não lê nunca vai saber escrever e nem Sim. falar, Uhum. porque é a leitura que te traz conhecimento, né. Uhum. E até a criatividade, né. Claro, é tudo, né, é tudo. É a partir do livro, né. E agora nessa vida que a gente está vivendo aí de Digital, eletrônicos, né. eletrônicos, também temos nos batido muito, até em rodas de conversa, sobre essa temática, né, que é uma pena que os jovens, principalmente, estão lendo muito pouco. Uhum. Por quê? Porque é prático. A leitura está ali na tela, né, naquela 4 paredes, você não se comunica, você não amplia. Se você precisa fazer um trabalho até da escola, você vai naquele site GPT ou vai no Google, vem tudo Uhum. pronto para você, e você não sai do lugar, né. Então os jovens hoje estão precisando ter essa injeção mesmo de as professoras têm que ter maior preparo, as bibliotecas têm que estar muito bem amparadas Uhum. e e preparadas para levar aos alunos de uma forma que os cative, que torne a leitura mais agradável, está buscando uma forma de levar o livro para a mão Uhum. dos alunos, né, tirar um pouco do celular, Sim. do iPad, do computador, né, para essa parte mais de livro mesmo, né. Eu lógico, a gente não pode ficar longe da internet. Você como escritora, você depende até para Uhum. divulgar os teus trabalhos, você depende das redes sociais. Sim. Não se pode ficar distante disso, né. Mas você tem que partir do livro físico, né, para depois você fazer essa divulgação, Uhum. né. Até frente a isso, eh, o desafio de, publicar um livro, hoje em dia, um livro físico, qual é? O que que você percebe ao longo desse tempo? Bom, o primeiro desafio é que é caro. O papel é uma coisa muito cara, né. Fica caro você lançar um livro, e você sempre quando escreve, você manda para uma editora, se é você que vai bancar, se você é autora, você não tem um patrocínio, você vai ter que arcar com a despesa do livro e depois vai para a rua, vai Uhum. tentar lançar, vender, põe em livrarias também para serem vendidos os livros, faz o lançamento, né. Mas ninguém fica rico, a não ser um grande escritor que depende da escrita para viver. Mas é difícil, Uhum. porque nem sempre você consegue quando empata já está bom. Empatar o que gastou com o que vendeu está ótimo, mas é a satisfação de você colocar um livro na praça, né, de compartilhar com as pessoas, Uhum. mas é difícil. Agora quando você tem uma editora que banca o teu livro todo, né, aí tranquilo, mas a editora também ela recebe a parte dos direitos autorais da Sim. venda do livro, né. Então também você fica com uma parcela pequena, né. Por isso que eu gosto das antologias, porque você Uhum. acaba entrando junto com outros escritores, com outros autores, mas você não tem a despesa, né, não é um livro Uhum. só teu, mas não faz mal, você está se colocando ali junto com os demais, Uhum. né, e não tem essa despesa. Esse meu livro, por exemplo, esse último que eu lancei do oceano, ficou um livro caro,
porque ele é todo ilustrado, Material é também. ilustrado, com ilustrações, não em todas as páginas, Aham, mas sim. tem algumas ilustrações sobre o mar. Uhum. Então tudo isso acaba Vai ficando agregando. acaba ficando caro, né. Aham, Mas dá uma valorizada também no trabalho, né, sim. colorido, né, e Ajuda na suave, imaginação, né. fica gostoso, fica leve, ainda mais falando do oceano, né, Uhum, fica bem interessante, né. uhum. Mas não é um projeto barato, É. você precisa ter um pouquinho de lastro para poder lançar. Qual o seu conselho, então, para quem já tem uma obra, mas ainda está lá no computador, não chegou até a ter coragem de pedir ou procurar uma editora? Qual o teu conselho? Hoje em dia não dá só para ser um autor, você tem que pensar também em todo o processo de venda, divulgação. É isso mesmo. Eu acho que, como estímulo, eu acho que tem que escrever. Se você acha que tem algum dom, alguma facilidade para escrever, já se colocou à prova, alguém já avaliou o seu trabalho, já viu que tem alguma condição, vá em frente, Uhum, tem que escrever. E aconselho a participar de concursos. hum, Concurso foi como eu falei, que é a primeira entrada de você ter o seu trabalho incluído num livro com outros autores. E usar também, por outro lado, as mídias sociais. Você vai colocando no teu Face, no teu Instagram, frases, poemas pequenos, vai exercitando essa forma de escrita nas mídias sociais, que você não tem nenhuma despesa, que você não tem nenhuma contrapartida, mas vai te dando um conhecimento prévio, tanto para você se sentir mais seguro com aquilo que você escreve, como com o público, que vai te conhecendo um pouco melhor. Agora, não desista. Se você acha que tem como fazer, vá em frente, que uma hora esse teu trabalho vai ser reconhecido. uhum. A gente sabe de tantas pessoas que começaram assim, com dificuldade, e hoje estão escrevendo, estão tendo abertura, estão tendo mercado, então não pode desistir. E lidar com as críticas. Bom, aí tem que estar aberto às críticas, né? Porque você não é perfeito Hum. e não pode agradar a todos, né? Então, as críticas são sempre construtivas, né? Você para melhorar aqui e ali, né? E saber lidar com isso. Aliás, todo mundo que trabalha com público sabe que sempre tem alguém que não vai te dar total aprovação daquela tua habilidade, mas é contornável. Uhum. Eu acho que tem que aprender, aprender com os erros, com as críticas, para melhorar. Normalmente para se escrever um livro, quanto tempo demora? E você já tem 11, né, então assim, é uma produção muito importante. Como eu falei para você no início, eu não me aventurei ainda a escrever um romance. Um romance Pensa em é escrever? uma obra, não penso, É. não penso escrever. O romance é uma obra de grande fôlego. Uhum. Você tem, eu já vi escritores aí consagrados que já colocaram que demora às vezes 2, 3 anos para escrever um livro, um romance, porque é coisa de muita elaboração, de muita pesquisa, você tem que ter discernimento do que você está colocando, criar vários personagens, que esses personagens vão se entrelaçar de uma forma ou de outra num determinado ponto da obra, Uhum. entendeu? Então, aí sim demoraria muito tempo. Agora, para você escrever um livro de contos, e você já tem algumas coisas escritas, ou um livro de poesias que você vai amealhando muita coisa, vai guardando muita coisa, não demora muito tempo. Vai dizer 1 ano Hum. para você amadurecer, até criar um título, criar quantidade de trabalhos que você vai colocar naquele livro, fazer contato com uma editora, ver o formato daquele livro, se vai ter ilustração, se não vai, quem vai fazer um prefácio, fazer uma apresentação, tudo isso é o dia do lançamento, onde vai ser lançado, de que forma vai ter um coquetel, vai chamar algum músico para tocar, fazer um piano, enfim, é todo
um trabalho de desenvolvimento criterioso que vai surgindo ao longo do tempo, Uhum. mas você parte daquilo que o que que você quer lançar. São contos, são poesias. Agora, se for um romance, eu acho que ninguém consegue lançar a primeira obra como um romance. Todo Hum. escritor. Ele sempre começa com um gênero menor. Uhum. Menor que eu digo, não em qualidade, mas um gênero que não tenha uma exigência tão grande de escrita. Tem algum gênero que você pensa em escrever? O romance você já deixou bem claro que não, mas tem algum outro gênero que Fora do romance, eu já escrevi todos. é, Já. hã. Já escrevi contos, crônicas, poesias, haikais, já escrevi artigos também. Então, eu acho que só o romance que não está no meu pensamento de trajetória de escritora Uhum. no momento. De 11 livros, dá para falar que tem um queridinho? Olha, cada um tem uma característica, né? Esses outros, dos 11 livros, 8 deles eu escrevi pequenos poemas, até no formato que eu vou mostrar aqui para você. Esses Hum. formatos assim, ó, reflexões poéticas. São livros pequenos que eu fazia de que forma? Hum. Eu escrevia para dar de presente no Natal. Olha só. Todos os meus amigos, meus parentes, todos eu escrevia poemas para dar de presente. Eu não fazia lançamento, nem para vender, nem para ganhar dinheiro, nem nada. Uhum. Eu dava de presente. Eu amarrava uma fita de cetim com a cor que combinasse com a capa do livro e dava de presente. Uhum. Então, é isso. Então, todos eles são de poesias. Agora, Uhum. esse aqui ficou um livro bem completo, o Abrindo a Caixa Preta, que eu tenho todos os gêneros aqui, menos o romance, tá? E esse último aqui, que sempre o último é o mais querido, O Oceano em Mim, eu fiz o lançamento dele por 2 vezes em 2 lugares, fui convidada a fazer palestra para falar sobre o livro, tá? Ah, ele esteve também, numa feira em Brasília, numa feira literária em Brasília, agora no mês de agosto, não, de junho, o meu Uhum. livro foi para lá, eu não fui pessoalmente, mas mandei através de uma outra editora, entendeu? Então esse livro aqui é um livro que está ainda rendendo, está ainda em ebulição. Uhum. Aí você disse que não pensa em escrever romance, porém, várias vezes que nós conversamos aqui, você fala dos seus amores. E aí? Muitos amores, muitas inspirações, muitas histórias? Muitas inspirações. Realmente, eu sempre tive nítido isso, que a gente não vive sem amar. Uhum. E amar não esse amor genérico, que o amor está incluído na natureza, da família, nos filhos, tal, mas o amor mesmo de homem para mulher. Uhum. As minhas poesias tenho grandes inspirações em minhas poesias de sensibilidade, de sensualidade. Uhum. Teve uma época que o meu médico ginecologista, ele era médico e a mulher dele psicóloga, eles criaram um site. Hã. Eles atendiam grupos de casais que tinham algum tipo de problema de relacionamento e me convidaram para escrever poesias e contos eróticos Hã. num site que eles tinham. E olha, foi uma fase assim de grande satisfação, que eu escrevia semanalmente um conto e uma poesia erótica. Uhum. Não chega a ser pornográfica, Sim. erótica, bem sensual, Aham. onde a gente, lógico, e nesses trabalhos eu não me colocava eu, sempre só eu, Uhum. mas criava uma história em torno de algum personagem que trabalhava com essa sistemática, com essa temática. Uhum. Mas eu tenho muita inspiração nos amores. Uhum. Bom, para a gente terminar essa conversa, eu queria que você lesse uma parte para a gente, ou algum conto, uma poesia, aquilo que está aí ardendo, né, dentro de você. Bom, eu vou ler então esse livro aqui, uma antologia, Mulher Caiçara, do Mar à Poesia.
que foi lançada no Mulherio das Letras. Eu faço parte do Mulherio das Letras, é um grupo nacional, e eu fui no ano passado, no Rio de Janeiro, num congresso que eles fazem anualmente. Esse grupo é só de mulheres escritoras, umas mulheres maravilhosas, e foi lançado esse livro lá, e eu tenho uma poesia aqui nessa antologia. Então eu vou ler, que é sobre a força da mulher, Caiçara. Imagem Caiçara. Mulheres são ondulosas, tortuosas, úmidas, bravias, calmas em outras vias. Mulheres são a cachaça de uns, depois da ressaca, um banho de perfumes, em harmonia com Iemanjá, no mais alto dos cumes. Mulheres, tal qual a sereia, vêm brincar na areia, deixando seu rastro de prata em noites de serenata. Mulheres, com mãos de fadas, trançam a folha do buriti, fazem arte lá na aldeia e até fogo na candeia. Aprendendo seus queixumes, convidam os encantados para uma peixada no prato, se lambuzando no mato. Essa mulher é caiçara, na origem é potiguara, na cor é capivara e encanta como a arara. Com esses trejeitos, essa mulher é terra, mar e semente, coberta de um manto, carregada de quebranto. Parabéns, lindo. Mulher caiçara. Muito obrigada por dividir com a gente, então, todas as suas inspirações e principalmente o resultado de tudo que está aí dentro, mas agora no papel, né? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar e, quem sabe, inspirar outras pessoas, né? Principalmente as mulheres que ficaram tanto tempo aí escondidas, algumas escrevendo sob pseudônimo masculinos, porque não eram, assim, aceitas, né? Então, eu que agradeço muito, foi um prazer imenso. Prazer, Viu? foi meu. Obrigada. Obrigada.